Salut! Eu sou a Andressa e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como eu vim parar aqui na França, por que Lille e um pouquinho sobre o meu processo. Então, eu vim pra cá, especialmente pra Lille, porque a Alana escolheu Lille no programa de intercâmbio que ela passou. E aí eu vim e eu fiz tudo sozinha. Eu cheguei aí em algumas agências de intercâmbio de Goiânia, mas pelo menos em Goiânia e até algumas que eu olhei que são nacionais, eu não achei nenhuma que tinha algum programa para vir para Lille em específico. E eu acabei olhando até com essas agências quanto ficava para estudar francês em Paris. E assim, honestamente, fazer tudo sozinha deu uma dor de cabeça bem grande. Porém, acaba saindo muito mais barato do que você fazer com uma agência, principalmente em Paris, porque Paris, né, é muito caro. Então eu resolvi vir pra cá. E aí eu procurei escola de francês sozinha e tudo. Obviamente, a gente tinha alguns amigos que já vieram pra Europa. E aí esses amigos indicaram pra gente, tal, várias coisas. Inclusive a escola de francês que eu estou estudando foi indicada por uma amiga da minha irmã. A minha escola de francês eu não vou falar sobre ela agora, eu não vou citar nomes. Primeiro porque eu adoro minha escola de francês, mas eu prefiro fazer um vídeo só sobre ela, falando exatamente o que eu achei e tudo. Mas eu estou estudando francês numa escola particular e por enquanto tá sendo muito lindo. Eu tô na minha terceira semana, né? No caso, minha segunda semana de aula, minha terceira semana na França. E eu tô gostando bastante. É a primeira vez que eu vou morar sozinha, assim, né? No caso com a minha irmã, mas sem os meus pais e tudo. E isso é uma novidade, assim, bem diferente, porque a responsabilidade tá totalmente em cima da gente. E isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador no início, mas depois você acostuma. Eu acho que a parte mais difícil de um intercâmbio, de verdade, é a acomodação. Gente, é muito difícil achar uma acomodação. Ok, a Paloma, por exemplo, nossa colega que veio, deu sorte, eu diria, de conseguir um lugar muito incrível por um preço muito acessível. E assim, mas ainda assim é um apartamento compartilhado com pessoas que a gente não conhece. No nosso caso, a gente tá no Airbnb. Durante os 3 primeiros meses a gente vai ficar nesse Airbnb. E a gente tá na loucura de procurar outro lugar estando aqui pra gente poder visitar e tudo, porque assim, tenham cuidado. Em questão de acomodação, você pode sofrer golpes. Eu prefiro não entrar em detalhes por segurança nossa e tudo. Mas um amigo nosso sofreu um golpe. Então, assim, muito cuidado na hora de reservar algum lugar para vocês ficarem. Tenham certeza que existe para não perder nenhum dinheiro. Mas sobre a minha experiência, né? Eu já sei inglês e já sei espanhol. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar inglês. Estudei inglês durante 3 anos. Então, até os meus 18 anos eu estava estudando inglês. E eu terminei creio que no final do ensino médio, alguma coisa assim. E aí, logo depois, a gente entrou na UFG. E aí a gente queria estudar outra língua. A UFG, ela tem um centro de línguas que é muito mais barato, muito mais acessível você estudar alguma língua, né, no centro de línguas. Lá tem aulas de diversos idiomas, desde inglês, espanhol, alemão, francês, já vi até mandarim lá. Acho que tem italiano também. Então, assim, na verdade, cada semestre vai mudando, vai acrescentando alguns idiomas. E aí, a Alana decidiu estudar o francês e eu estudar o espanhol. E aí, nesse meio tempo, acabou que eu falei, não, eu quero estudar numa outra língua e tal, tá bom. E eu brincava, eu comentava assim, se for pra estudar francês, que eu estude na França. Porque na minha cabeça era muito complicado. Surgiu esse intercâmbio e foi tudo muito de repente. Tipo assim, não foi, um ano planejando, não. Acho que foram questões, assim, de 4 meses. Tipo, ela passou e eu tive 4 meses pra resolver tudo, decidir se eu vinha ou não. Porque a gente ficou na dúvida se eu viria agora no meio do ano ou no início do ano que vem, porque aí eu já terminaria o meu curso, né, e conseguiria meu diploma e tal, pra depois vir. Só que, assim, surgiu a oportunidade de vir agora, e aí eu achei melhor vir agora mesmo. E eu corri atrás de visto, tudo sozinha. O meu visto, ele é de visitante. Também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como tirar passaporte, como tirar visto, porque tem muita gente que tem dúvida.
E o visto de visitante é um visto, eu acho que não é tão comum, porque eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre ele no YouTube. E, gente, não foi fácil. Eu confesso que procurar tudo sozinha, sem a ajuda de uma agência, sem a ajuda de ninguém, foi um tanto quanto trabalhoso, mas eu acho que tá valendo a pena. Eu acho que não é fácil pra ninguém fazer um intercâmbio, as pessoas veem, ah, que bonitinho, olha a foto dela, olha lá onde ela tá, na Europa e tudo. Mas, gente, não são tudo flores. Assim, se você tem interesse de fazer um intercâmbio, sabe? Busque as coisas e não pense que vai ser tudo flores, porque não vai ser. Então, o que eu tenho a dizer eu decidi vir pra França para estudar francês. Acredito que foi uma decisão muito boa, mas tem alguns adendos a fazer. É que talvez eu acho que eu teria aproveitado melhor, estaria aproveitando melhor a minha estadia aqui se eu já tivesse pelo menos o nível A2 no francês. Porque eu comecei do zero. Do zero. Eu estou começando do zero, eu não sei nada de francês. Quer dizer, agora eu já sei um pouco. Mas quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada, eu não tinha ideia, zero. E eu acabei perdendo, digamos assim, 2 semanas sem falar em nada. Eu dependia da Alana pra tudo. Eu em cada restaurante, em qualquer coisa que eu fosse fazer, a Alana tinha que falar por mim, sabe? Claro que as pessoas tentam falar inglês aqui e tal, mas eu fico com vergonha, porque tem todo aquele estereótipo já, francês vai achar ruim se você falar inglês e tal. E aí, mas assim, algumas vezes eu acabo falando inglês, mas a maioria das vezes é a Alana que me ajuda em tudo. E agora que eu tô começando a criar coragem pra pedir alguma coisa, pra falar alguma coisa, pra pelo menos prestar atenção pra ver se eu vou entender alguma coisa. Mas assim, eu acho que é super possível você vir pra cá com o nível A0, né? Que é o Complete Beginner, que eles chamam. Porém, a aula é em inglês. Pelo menos na minha escola, a aula é em inglês. Eu acho que talvez, se você, né, fala só português, ou espanhol, ou não sei que língua que você só fala, e a professora falar a língua, talvez seja possível pegar aula. Mas, honestamente, se você não souber inglês, eu não quero desanimar ninguém. Mas vai ser um pouco desafiador. Porque a aula é em inglês, gente. Tudo que eu aprendi até agora foi a professora ensinando inglês. Tipo, ah, mas como assim, Andressa, ensinando em inglês? Ao invés dela tá falando comigo, tipo assim, a frase é formada por sujeito, verbo e complemento, é em inglês. Então, a aula, ela acontece totalmente em inglês. Claro, a professora, ela tenta dar aula em francês. Mas, por exemplo, na minha turma eu tenho uma colega tailandesa, um colega do Canadá, uma colega da África do Sul, um colombiano e uma estadunidense, norte-americana. Então, a língua comum entre a gente é o inglês, sabe? Todos nós sabemos inglês. E aí a aula é em inglês. Por exemplo, se eu vou tirar alguma dúvida, eu não pergunto, como que eu falo tal coisa? Nos primeiros dias eu tinha que perguntar, how can I say, sabe? Óbvio, agora eu já sei que eu posso perguntar como on dit, que esquecer, que esqueçava de. Agora eu sei perguntar em francês, mas ela muitas vezes acaba respondendo em inglês para que todo mundo possa entender o que tá acontecendo. Então, vir pra cá estudar francês sem saber o inglês é desafiador, vou ser honesta, eu não sei se é possível, mas talvez a própria escola já vá falar pra você, olha, desculpa, mas se você não souber e tal, inglês fica difícil e tal. Mas fica a minha dica. Realmente, vir sem falar inglês é desafiador. Não quero desencorajar ninguém, longe de mim, eu acho que todo mundo tem que fazer o que sonha. Mas tenham isso em mente. Não pense que vai ser assim, porque na aula no Brasil, você tá tendo aula em português, e é mais fácil. Se você não tiver um domínio bom da língua inglesa, você além de aprender o francês, você vai ter que dar uma estudada no inglês pra você entender o que tá acontecendo na aula. Você entende? Então é um pouco complexo demais pra você vir pra cá sem ter esse conhecimento prévio no inglês. Por hoje eu acho que é só. E o meu Instagram é AndressaAlvesRP, quem quiser me seguir, pode seguir. Mas sigam o nosso Instagram, Gêmeas em Escala, porque na verdade é lá que a gente posta realmente as coisas do dia a dia e tal.
e mais específico sobre o intercâmbio. E qualquer dúvida, comentário, pode deixar aqui no YouTube, pode falar no Instagram, pode falar no meu Instagram pessoal. C'est tout. Au revoir.